A graça e a paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Que possamos provar da verdadeira paz e alegria que só a presença do Espírito Santo pode nos dar. Sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder falar do amor mais extraordinário que existe, o amor de Jesus. Eu sou Dani Siqueira e esse é o 110º programa Notícias do Reino. Glória ao nosso Senhor! Se você quer conhecer Deus mais profundamente, medite na palavra de Deus dia e noite e a sua vida será transformada. A Bíblia é o único livro que, ao ser lido, o autor se faz presente. Todos os nossos programas estão no YouTube, DS Produções Web. Se quiser, é só deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Seja um agente do Reino de Deus e compartilhe essa mensagem com um amigo ao menos. Assim você estará ajudando a levar a mensagem do Reino de Deus adiante e a plantar a semente do céu no coração de alguém. Maria Madalena, das trevas para a luz. A leitura bíblica é com a nossa Thalita Cristine. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Essa passagem bíblica resume bem os dois extremos na vida da nossa personagem em destaque no estudo bíblico de hoje. Uma mulher com um nome comum da época, mas de grande importância para nós cristãos. Maria Madalena. O nome Maria do hebraico, Miriam ou Mariam, ou pelo menos essa é a raiz mais aceita para o nome Maria. Nome associado à irmã de Moisés e Arão do Antigo Testamento. Madalena indica aquela que vem de Magdala, terra natal de Maria Madalena, uma vila de pescadores próximo ao Mar da Galileia, localizada a 10 quilômetros de Cafarnaum, a cidade que foi a base do ministério de Jesus, onde ele ensinou e realizou milagres. Na época de Jesus, era comum se referir a uma mulher como filha de ou esposa de, ou ainda com um nome toponímico, significando que o nome deriva de um lugar, neste caso, Magdala. Certamente o Senhor Jesus impactou a vida de muitas Marias durante a sua trajetória na Terra. Porém, 3 Marias são au concurso, ou seja, fora de competição. As 3 Marias mais importantes do Evangelho e mais próximas de Jesus. Maria de Nazaré, Maria de Betânia e Maria de Magdala. O que as diferencia? Maria de Nazaré. Maria é chamada de Nazaré porque nasceu em Nazaré, um pequeno povoado na Galileia, norte da Palestina. Uma jovem simples de um local ou vilarejo modesto, Maria de Nazaré é uma figura central nos evangelhos, a mais popular e mundialmente conhecida na tradição cristã, porque foi escolhida por Deus para o seu projeto mais importante, ser a mãe de Jesus por obra do Espírito Santo. Enquanto virgem e desposada com José, o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Ele diz: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Mesmo que saibamos que a graça é um presente de Deus, um fator inerente ao amor e à bondade de Deus, Maria de Nazaré foi escolhida para esse propósito, porque ela achou graça aos olhos de Deus. Deus encontrou em Maria pureza no corpo e na alma. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Porém, além de pura, Maria tinha outra característica marcante: era serva fiel.
Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Maria de Nazaré, uma mulher de fé, serva obediente, devota, pura, de coração humilde, que vivia sob a graça de Deus. Dessa forma foi separada para gerar em seu ventre o Filho do Altíssimo. E vamos à segunda Maria, Maria de Betânia. Quando se fala em Maria de Betânia, lembramos logo que a mesma era irmã de Marta e Lázaro, uma família muito próxima de Jesus, amigos preciosos de Jesus. A identificação Betânia a diferencia das outras Marias, sendo Betânia uma pequena aldeia situada na encosta sudoeste do Monte das Oliveiras, a cerca de 3 quilômetros ou 15 estádios de Jerusalém, na Judéia. Lugar acolhedor para o Senhor Jesus, longe da tensão e hostilidade de Jerusalém. Maria de Betânia foi uma mulher marcante nos evangelhos por sua devoção ao Senhor Jesus. Em Lucas 10, 38, 42, registra que Jesus foi recebido na casa dos irmãos, tendo sido convidado por Marta. E nessa visita, Maria se destaca pelo que Jesus falou sobre ela. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria de Betânia, ao escolher sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, abriu mão de qualquer outros afazeres. Se fosse em nossos dias, abrir mão de ficar nas redes sociais, por exemplo, e priorizar Jesus. Com isso, ela ganhou ou conquistou o coração de Jesus. No texto de João, que descreve a parte da morte e ressurreição de Lázaro, é o Senhor Jesus que manda Marta chamar Maria, que por sua vez, ao chegar ao lugar onde Jesus estava, teve outra atitude que a destaca na cena. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Aqui percebemos um elo forte entre Maria de Betânia e o Senhor Jesus, gerado pela intimidade do conhecimento da palavra ministrada ao coração de Maria. Um parêntese. Valeu a pena Maria gastar tempo aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Maria de Betânia se mostra então uma adoradora autêntica do Senhor Jesus. E outro momento de Maria de Betânia, muito marcante, está em João 12, que relata que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia. Nessa passagem é dito que Lázaro já havia ressuscitado por Jesus. Então, em João 12:2, diz: ofereceram-lhe ali um jantar, Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Imagina que momento glorioso tenha sido esse jantar. Todos souberam que Lázaro adoeceu e morreu, mas foi ressuscitado por Jesus. Agora Jesus estava ali, à mesa com eles, com Lázaro vivinho da Silva. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Outra característica marcante para Maria de Betânia:
ser uma adoradora extravagante. Esse ato feito por Maria de Betânia foi reconhecido por Jesus como um ato de antecipação do seu corpo ao sepultamento. Respondeu Jesus: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Uma adoradora extravagante que ungiu Jesus sobre a cabeça e nos pés com perfume de nardo puro. Como o Senhor Jesus mesmo disse, ela guardou, ou seja, foi algo que lhe custou, e no caso, 300 denários. O valor representava basicamente um ano de trabalho de um trabalhador comum, já que um denário era o pagamento diário. Portanto, como sabemos que ela era de uma família simples, foi um sacrifício que ela fez. Diferentemente de Judas Iscariotes, que interpretou o ato como um desperdício, pois ele estava entre o grupo que andava com Jesus, mas não era discípulo de verdade. Por revelação de Deus, Maria de Betânia fez uma demonstração de amor. Para Maria de Betânia, quem tinha maior valor era o Senhor Jesus, o nosso Salvador, e nada poderia se comparar a Ele. Maria de Betânia, uma mulher de fé que ouviu atentamente os ensinos de Jesus, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E isso fez toda a diferença, gerou nela um amor incondicional e sacrificial, de serva humilde, com um elo de amizade, gratidão e adoração ao Senhor Jesus, se tornando uma Maria notável dos evangelhos. E vamos a Maria Madalena. Maria Madalena é mencionada nominalmente por mais vezes nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Também é a mulher mais comentada sob o ponto de vista preconceituoso da imaginação humana, ou ainda por textos apócrifos, que geram interpretações do que a Bíblia não diz sobre essa mulher. Maria Madalena certamente pode ser referência de mulher para todas nós que 1. Somos discriminadas ou sofremos preconceitos só pelo fato de ser mulher. 2. Que sofremos inveja ou perseguição de qualquer natureza. 3. Que sofre violência doméstica. 4. Mulheres que têm um passado difícil, seja porque repetiu ciclos de herança familiar maligna e ou fizeram escolhas erradas e por isso ficaram marcadas para sempre. Ou ainda 5. Mulheres que estão carregando um fardo muito maior do que conseguem carregar, por várias razões. 6. Mulheres que tiveram que aprender a ser fortes. E, finalmente, Maria Madalena é referência para as mulheres que passaram por tantas coisas difíceis e inimagináveis na vida, mas tiveram um encontro verdadeiro, ou ainda terão, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Do império das trevas para o reino da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No primeiro estado, o de trevas, é quando se entende que Maria Madalena estava debaixo de uma grande influência maligna, 7 demônios. O número 7 na Bíblia representa uma completude, tanto para ilustrar o bem ou o que é bom, como nesse caso para dar a ideia de uma situação totalmente ruim ou degradante. Tem um texto que está em Mateus que diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem
piores do que os primeiros. Assim acontece também a esta geração má. Maria Madalena estava assim, dominada, escravizada por demônios. Ela não somente sofria uma opressão de forma externa, mas ela estava possessa e, pelo contexto, reincidente, algo que se repetia, que ela não conseguiria se livrar sozinha. Pode ser que ela tenha tido um primeiro encontro com o Senhor Jesus, não se firmou em um primeiro momento e ficou depois em um estado pior. Lembrando que Jesus fez um alerta ao homem que foi curado no tanque de Betesda, que está em João 5,14, que se o mesmo voltasse às práticas do pecado, poderia acontecer algo pior com ele, que pode envolver doenças físicas e justificar o estado dos 7 espíritos piores, que foi o estado que Maria Madalena ficou. Dessa forma, para uma libertação completa de uma pessoa, não basta tirar o mal, expulsar o diabo e pronto, acabou. É necessário preencher o vazio interior com a presença do Espírito de Deus, o que ocorre no processo pelo qual a pessoa vai passar na caminhada com Cristo. Ou você acha que o diabo vai desistir fácil? A casa de onde saíram todos esses demônios piores precisa ser adornada ou ornamentada, quer dizer, decorar, arrumar com um adorno interno da palavra de Deus, de um caráter incorruptível, de conduta obediente ao Senhor Jesus, para uma vida espiritual pura, organizada e de agradável aroma a Deus, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, Maria Madalena, enfim, decidiu ficar firme com Cristo e o servir em obediência. Essa foi a decisão mais importante e impactante da vida dela e que mudou tudo. O texto de Lucas 8:2 nos diz que ela foi curada de espíritos malignos e de enfermidades. Porém, importa dizer que o Senhor Jesus transportou Maria Madalena para o reino de Deus, que é o reino de paz e justiça, onde existe vida restabelecida em Deus, através do perdão de pecados, pelo alto preço que Jesus pagou em resgate por Maria Madalena e por cada uma de nós, seus filhos ou cada um de nós, seus filhos e filhas. Temos dignidade agora através de Cristo. O Senhor Jesus nos mostra que, por pior que seja a situação que uma pessoa se encontre, é possível ocorrer uma mudança de vida pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Porém, para que o impacto da presença de Deus seja permanente e efetivo, é necessária constância, pois é na caminhada de fé com o Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra e lhe servindo, que temos as experiências com Ele e somos edificados. Maria Madalena pode até ter errado muito, como eu e talvez como você, mas teve o dia do basta e ela se entregou para uma verdadeira mudança espiritual que refletiu no natural. E sua realidade espiritual, como um todo, mudou completamente e graças a Deus por isso, para o bem dela. Vamos orar? Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho e pecadora ou pecador, que fiz coisas abomináveis aos teus olhos e também, sem me dar conta, repeti padrões familiares malignos. Pai, eu estou aqui diante do Senhor, porque reconheço que somente o Senhor pode me ajudar, que somente o Senhor pode me libertar de todo esse mal. Eu me arrependo de todas as minhas falhas e te peço perdão por todo o pecado que eu cometi. Eu declaro que eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Limpa-me, lava-me no teu sangue, Jesus,
pois eu te dou total liberdade para mudar tudo em mim que estiver em desacordo com a tua palavra. Eu me entrego ao Senhor de corpo, alma e espírito. Amém. Pelo poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, é que fazemos essa concordância. Amém. E vamos a Maria Madalena, a discípula. Depois disto, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras mulheres, das quais o serviam com os seus bens. Então sabemos que Maria Madalena passou a ser uma discípula fiel do Senhor Jesus, caminhando em gratidão e servindo ao ministério de Jesus com seus bens. Existia um grupo de mulheres, conforme o texto mesmo nos mostra, de condição financeira, que apoiavam o ministério de Jesus com as suas posses. E Maria Madalena era uma delas. Observamos que o Senhor Jesus quebrou diversos paradigmas durante o seu ministério, e um deles foi em relação às mulheres. Jesus as ensinou, conversou com elas em público e as inseriu ao seu grupo masculino de discípulos, inclusive com esse apoio financeiro que ele recebia delas. Um rabi, mestre, permitir que mulheres agissem ativamente junto ao seu grupo, certamente foi uma grande ruptura de costumes. Essas mulheres, ao que tudo indica, pertenciam a um grupo seleto de status social, que possivelmente, imagino eu, uma tenha levado a outra ao encontro de Jesus. A Joana, por exemplo, que aparece com a Maria Madalena nesse texto de Lucas, era esposa de um alto funcionário do palácio de Herodes. E a mesma também é citada em Lucas 24:10, estando entre as mulheres que foram com Maria Madalena ao sepulcro, levando as especiarias que tinham comprado. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que contaram estas coisas aos apóstolos. As mulheres desempenharam um papel fundamental no ministério de Jesus Cristo. Elas estiveram presentes em momentos cruciais e permaneceram fiéis até o fim, em contraste com a ausência dos homens que, diante da pressão e do perigo, o deixaram. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Eternamente gratas a Jesus. Maria Madalena e as outras Marias foram ajudadas por Jesus, curadas, libertas, defendidas, valorizadas socialmente, em uma sociedade que procurava manter as mulheres na gestão do lar e sob a tutela masculina, onde a religião, por sua vez, impunha diversas restrições a elas, tanto que até entre os discípulos percebe-se que eles estranhavam a proximidade que o Senhor Jesus mantinha com as mulheres. Porém, Jesus as tornou discípulas ativas durante o seu ministério na Galileia e ainda fez discípulas em regiões com histórico de inimizades e diferenças religiosas, como a samaritana que conversou com ele junto ao poço de Jacó. Mesmo sendo parte de um povo marginalizado e ainda uma mulher, nada disso impossibilitou Jesus de se revelar a ela e lhe dar uma nova vida como representante do seu reino. As mulheres estavam presentes no auge de Jesus. Porém, e quando aparentemente o Senhor Jesus não teria mais nada para lhes oferecer?
Vamos então comparar os textos dos evangelhos para observar a presença feminina bem próxima em amor e lealdade ao Senhor Jesus, ressaltando que os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos por compartilharem uma estrutura similar, enquanto João oferece, uma perspectiva teológica diferente. Na crucificação, em Mateus está escrito: entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e João, e a mulher de Zebedeu, que é a Salomé. Em Marcos está escrito: algumas mulheres estavam olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Na Galileia, essas mulheres tinham-no seguido e servido. Estavam ali também outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. O destaque para muitas outras mulheres, além das mulheres que estavam em Mateus, fala de muitas outras mulheres. Em Lucas diz: seguiam grande multidão e também mulheres que choravam e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobre-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Aqui o Senhor Jesus fala profeticamente com algumas mulheres que não eram do seu grupo de discípulas. E no livro de João está assim: como é um evangelho de cunho próprio, João nos fornece informações exclusivas, sendo o único evangelho a apresentar quem eram as mulheres que estavam com ele mesmo, João, aos pés da cruz de Jesus, e descreve o diálogo que Jesus teve naquele momento, conforme segue. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela e a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. As mulheres continuaram lá para tentar retribuir, de alguma forma, tudo o que ele fez por elas. Então, não era só um jogo de interesses, mas um serviço de amor, gratidão e até consolo nesse momento para Jesus. Ver as mulheres ali, em todo o seu trajeto de dor e humilhação. Como Maria, a sua mãe, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, Joana. O Senhor Jesus Cristo é o nosso amor maior e a nossa maior referência de amigo e mestre. Queremos ser mais e mais parecidas com Ele. Então, as mulheres o acompanharam com choro e compaixão no seu trajeto da Via Dolorosa, na crucificação. E quando ele já havia morrido, elas foram ao sepultamento? Vejamos. Junto à sepultura, em Mateus está assim: estavam ali assentadas na frente do sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. Já em Marcos está assim: Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o puseram. Em Lucas, as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José de Arimateia e viram o sepulcro e como o corpo fora colocado ali. Então voltaram e prepararam especiarias e perfumes. E no sábado descansaram, conforme o mandamento. E o livro de João, o único evangelho que detalha a dinâmica do primeiro dia da semana, dos primeiros indícios de que Jesus já havia ressuscitado, diz: na madrugada do primeiro dia da semana,
sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Era de madrugada e Maria Madalena foi até a sepultura. E João diz algo importante, que ela levou a informação para ele e para Pedro, de que a pedra havia sido rolada do sepulcro. Mas não foi para eles, para os homens, que o Senhor Jesus apareceu primeiro. Vamos ao momento do testemunho da ressurreição. Na ressurreição de Jesus. Em Mateus está assim: depois do sábado, ao nascer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O anjo, porém, dirigindo-se a elas, às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus sai ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. E Marcos está assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra era muito grande e já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um homem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, ou já ressurgiu, não está aqui, vede onde o puseram. Ide, porém, dizer a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Nos versos seguintes, que fica em Marcos 9, de 9 a 11, destaca que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. E vamos para Lucas. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham comprado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia.
É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que contaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam loucura e não acreditaram. E novamente vamos falar do livro de João, que vai nos apresentar uma perspectiva teológica mais detalhada da presença marcante das mulheres, em especial de Maria Madalena. No Evangelho de Marcos, vimos que o Senhor Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Porém, além de dizer que o Senhor Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, João traz informações preciosas e exclusivas, como o diálogo entre Jesus e Maria Madalena. Então, os discípulos voltaram para casa. Maria Madalena, porém, ficou junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria, Rabboni, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos eis que eu ouvi. e contou o que ele lhe dissera. Assim, Maria Madalena foi a mulher mais persistente, de profunda comunhão com o Senhor Jesus, destemida e fiel até o fim. Então, não foi aos homens que o Senhor se mostrou primeiro. Ele escolheu uma mulher improvável para dar a honra de ser a voz autorizada por Deus, a fim de representar as mulheres redimidas e santas e mostrar que é possível resgatar a nossa dignidade com a credibilidade e o respeito que só a mensagem da verdade absoluta do reino de Deus poderia nos dar, a despeito de qualquer opinião contrária. Aleluia! Vamos à diferença entre as Marias de Nazaré, Betânia e Magdala. E o que a Bíblia não diz sobre Maria Madalena. É comum as mulheres serem alvo da visão machista, seja no contexto religioso ou não. Fizeram de Maria, mãe de Jesus, uma virgem até o fim de sua vida, em contraposição à figura de Maria Madalena, pregada pelo Papa Gregório, que pregou a Maria Madalena como a pecadora de Lucas 7, 36 a 50. Daí, se tratando de uma mulher de quem saíram 7 demônios, só poderia ser um pecado sexual o problema de Maria Madalena. Logo, a interpretação foi que a pecadora de Lucas, que Lucas cita sem nome, certamente seria Maria Madalena. Mas o pior ainda está por vir. Na atualidade é possível ver um famoso doutor em teologia, em um famoso podcast, interpretar a Maria Madalena não só como a pecadora de Lucas 7, 36, 50, mas que Maria Madalena
e Maria de Betânia são a mesma pessoa. Um dos fariseus convidou Jesus, Lucas capítulo 7, verso 36, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de perfume de alabastro. Como é que a gente sabe que essa é Maria Madalena? Como é que a gente sabe que essa é Maria Madalena? Quando você vai cruzando os evangelhos, você cruza com João, aí João fala que era Maria Madalena, entendeu? Ela era irmã de Lázaro e Marta, é a mesma Maria de Betânia, é a mesma. Porque você vai cruzando, porque João vai dando detalhes. Quando João fala, por exemplo, da unção dela, João fala, essa era Maria Madalena, a irmã de Marta. Aí é muita revelação pra mim. Essa eu tava com Não, agora João dá tô detalhes. escandalizado. Na interpretação dele, o Simão fariseu de Lucas 7 é o mesmo Simão leproso de Mateus 23 e Marcos 14, que por sua vez era casado com Marta. Assim ele deduz que Simão abusava da cunhada, que era Maria de Betânia. Ou seja, já fizeram de Maria Madalena prostituta, adúltera, amante de Jesus, em cima do que a Bíblia não diz. E agora transformaram uma mulher que a Bíblia distingue e retrata nominalmente por Maria de Betânia, que aparece nos contextos sendo ensinada por Jesus ou o adorando, em uma outra coisa que novamente a Bíblia não diz. Sendo assim, o que diferencia as três Marias é que, primeiramente, cada uma é identificada na Bíblia sendo de um lugar específico. Uma é a de Nazaré, a outra é a de Betânia, a outra de Magdala. Isso por si só já as distingue. Então, cada uma teve a sua história única, tendo sido cada uma escolhida por Deus com um propósito. E certamente, cada uma tem muito a nos ensinar e nos servem de referência. O pecado de Maria Madalena não foi especificado na Bíblia, mas as consequências dele sim foi. Porém, importa lembrar do estado inicial de quem saíram 7 demônios para dizer que muito mais importante é o que ela se tornou. Uma mulher completamente liberta e transformada pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Enviada a anunciar Cristo ressuscitado, para dizer, ressuscitou, Ele vive. Pois Jesus disse, foi para isso que eu vim, para fazer obras tais e transformar mulheres como as Marias Madalenas de Jesus, as Danes ou a Danilda, como é meu nome, de Jesus. Você, mulher que é de Jesus, essas somos nós, as mais improváveis, porém as que Ele escolheu para ser dele e anunciá-lo, como suas representantes legítimas, representantes do reino de Deus diante do mundo. Aleluia e amém. Portanto, ser a Maria Madalena de Jesus significa dizer ser mulher amada, valorizada, cuidada, ensinada, está em um relacionamento sério sim, mas não como um relacionamento entre homem e mulher da perspectiva natural, porque isso seria ofender não somente Maria Madalena, mas a todas as mulheres, e ainda ofender o próprio Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Como homem, seria o mesmo que dizer que Jesus teria se relacionado com uma mulher e não a teria assumido publicamente. Como Deus, seria impossível. A missão de Jesus, Deus homem, é buscar e salvar o que se havia perdido. Maria Madalena estava perdida, como muitas de nós estávamos, mas fomos encontradas. Caramba, achei forte isso aí. Vamos lá. Encontradas como filhas. Fazemos parte das mulheres que foram escolhidas por Deus e cabemos na expressão menina dos olhos de Deus.
para dizer que somos dignos. Gente, eu não consegui agora. Vamos lá. Chorei. Caramba, achei forte isso aí. Foi forte isso aí, gente. Me emocionei. Encontradas como filhas, fazemos parte das mulheres que foram escolhidas por Deus e cabemos na expressão menina dos olhos de Deus, para dizer que somos dignas das promessas de amor, carinho e proteção individualizado, com potencial de exclusividade e alto valor, para líderes de excelência no seu reino, ou em onde Ele quiser, pois somos pedras preciosas nas mãos do Senhor. Mulher, seu valor muito excede ao de rubis. Carregamos a essência de Deus em nosso DNA para dar continuidade à vida, cumprindo a promessa da descendência que seria numerosa, prometida a Abraão, que sem uma mulher não aconteceria. Também uma mulher foi escolhida para ser mãe do Salvador. Portanto, alcançadas e herdeiras das promessas eternas. Sendo assim, se Deus nos amou e nos ama e nos valoriza tanto, por que nos deixamos muitas vezes ser pisadas? O mais importante Jesus já fez por nós, nos deu dignidade e tornou cada uma filha amada do Pai, através de Jesus Cristo. Essas somos nós, as Marias Madalenas de Jesus, tão necessitadas do amor do Pai eterno, do amor que não vai se aproveitar da gente, do amor que tem a solução para a dor que não passa com remédio. O Senhor Jesus libertou, salvou e deu uma nova vida a Maria Madalena. E dessa forma, só Ele pode transformar a vida de cada uma de nós mulheres. Só Jesus pode tratar dessas feridas e dar o sentido verdadeiro para a nossa vida. Além do texto de Marcos 16:9, que abriu o nosso estudo bíblico, vimos em Lucas 8:2 reafirmado que algumas mulheres foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Dentre essas mulheres, menciona o nome de Maria Madalena. Porém, o seu pior momento a marcou para testemunho de cura e libertação e transformação de vida. Incomparável e glorioso é o momento que a Bíblia também faz questão de deixar bem registrado e que ocorreu por Maria Madalena ter sido a escolhida por Deus como a primeira testemunha da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ser enviada a anunciar aos homens, os apóstolos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso também foi chamada de Apóstola dos Apóstolos por Tomás de Aquino. Em 2 Coríntios diz: pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Maria Madalena, o que a Bíblia então afirma sobre ela? Foi liberta de possessão maligna e de doenças, enfermidades. Foi seguidora de Jesus, uma discípula, com outras mulheres, ajudava com os seus bens o ministério de Jesus. Presente durante a crucificação e estava junto à cruz com Maria, mãe de Jesus. Foi ao sepulcro de madrugada e foi a primeira a dizer a Pedro e a João que a pedra do sepulcro havia sido tirada. Foi a primeira a ver o Senhor Jesus ressuscitado. Foi a primeira testemunha da ressurreição a ser enviada pelo Senhor Jesus Cristo. E permanente comunhão com Jesus Cristo é mencionada pela última vez na Bíblia em João 20, no encontro com Jesus ressuscitado. E aleluia! E esse foi o nosso estudo bíblico e vamos com a Thalita. Glória a Deus, Deus abençoe. Continuamos o legado da Maria Madalena, de amor, a devoção e fidelidade ao Senhor Jesus.
para anunciar que Ele ressuscitou, está vivo, reina para sempre. Ele nos curou e libertou e salvou. Assim como fez com Maria Madalena, Ele tem todo o poder para te ajudar. Também deixa Jesus fazer parte da sua vida como único suficiente Senhor Salvador. Tudo é possível ao que crê. Fica com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.